Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Não ter melindres, embora tenha dificuldades. E como é que nós vamos resolver essas dificuldades? O porquê nós temos melindres e onde estão esses melindres? Por que eles acontecem? Né? Então, hoje, o nosso irmão Flávio, da sala 8, vai nos mostrar para a gente onde esses melindres geralmente acontecem e como é que a gente faz para isso. Flávio, obrigado pelo ensinamento, viu? Sala 14, desculpa, 8 mais 6, 14, pronto. Boa tarde. Com imensa alegria que estou aqui essa tarde representando a Sala 14 para falar um pouquinho dessas relações, né, que nós encontramos dentro... Vamos embora. Muito bem. Dentro da nossa casa. Mas antes de começarmos a falar sobre a escola do lar, eu gostaria de convidá-los a fazer uma pequena meditação. Eu vou convidá-los a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus. Vamos imaginar voando em direção a Ele. E vamos fazer nesses 3 minutos de meditação os nossos pedidos silenciosos, para que essas relações, elas de fato contribuam para o nosso progresso, nessa escola que é o nosso lar.
a escola do lar. É nesse ambiente que nós vamos ter as primeiras aulas da vida. E quando nós falamos em vida, nós estamos falando de vida eterna. Esse é só um pequeno intervalo dessa vida em abundância, que é a vida eterna. E é neste lar onde nós vamos encontrar os nossos maiores inimigos. E que inimigos são esses? São os nossos ex-amigos. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas almas que fazem parte desse cadinho. Se aqui tiver algum mineiro, ele vai saber exatamente o que é um cadinho. E para quem não sabe, cadinho é uma peça de um metal extremamente resistente a altas temperaturas, onde é colocado dentro dessa peça os metais para serem fundidos, derretidos, para sair daí uma bela peça, não é isso? Então, essa é a comparação que os espíritos fazem com o lar aqui na Terra. Aconchego. Deve ser aconchegante, sim. Nesse ambiente nós encontramos espíritos simpáticos e espíritos antipáticos nesse mesmo aconchego. E por que isso? Para acontecer um equilíbrio. Aqui é nesse seio, nesse aconchego, que nos revelamos bons ou maus discípulos de Jesus. Todo trabalho a ser feito para que possamos alcançar as escalas mais elevadas da espiritualidade é nesse aconchego chamado lar. E qual é a meta desse aconchego? Aprender. Aprender, por bem ou mal. É a lei. É uma lei natural, é uma lei de progresso. E quando nós falamos aprender por bem ou por mal, é que uns vão pelo amor e outros aprendem pela dor. Isso faz parte do nosso progresso, do nosso processo de aprendizado. Repetindo, os espíritos nos informam através das literaturas que é dentro do nosso lar que nós vamos encontrar os nossos maiores desafetos. Mas é dentro do lar também que nós encontramos afetos. É interessante que alguns dos nossos irmãos que fazem parte desse lar, quando identificam um amigo, fica tudo muito fácil. Mas dentro desse ambiente nós vamos encontrar também desafetos. E repetindo, também encontramos nossos maiores desafetos. E qual é a importância desse encontro, desses irmãos, dentro do lar? A reconciliação, não é? E aí nós lembramos da recomendação de Jesus lá no Evangelho, quando ele diz: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto está a caminho. Mas antes desse adversário que nós identificamos no próximo, nós precisamos nos identificar, nos resolver, nos reconciliar com outro adversário que é muito maior, que é muito mais agressivo do que o nosso próximo. Quem é esse adversário? Nós mesmos. E essa é a proposta. A proposta
da nossa travessia aqui nesse planeta. O Sr. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na parte terceira que fala da lei de sociedade, que é uma lei natural, ele faz uma pergunta para os espíritos. Primeiro ele faz uma afirmação, depois ele faz a pergunta. E aí o Sr. Allan Kardec afirma o seguinte: há pessoas que, de fato, os animais, ao término de certo tempo, abandonarem suas crias. Essas pessoas deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que um resultado de costumes sociais e não efeito de uma lei na natureza. Essa é a afirmação que ele faz. E aí ele faz a pergunta em seguida para os espíritos. Ele pergunta o seguinte, lá na 774. O que devemos pensar a esse respeito? Da grande maioria dos homens acharem que os laços de família são puramente convenções sociais. Aí os espíritos respondem ao Sr. Allan Kardec: diferente dos animais é o destino do homem. Diferente dos animais é diferente o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com os animais? E aí ele continua: há no homem uma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há algo a mais do que as necessidades físicas em nós. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus, que por esta forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha que interessante. Deus coloca dentro do lar amigos e inimigos, e a proposta é aprender a amar-se como irmãos. Nós temos a capacidade de, quando identificamos aqueles mais difíceis nas nossas relações, de taxá-los como ovelha negra, né, Beth? E nos colocamos na posição de ovelhas brancas. Esse não é o trabalho. Esses os quais nós identificamos como inimigos, esses os quais nós taxamos como ovelhas negras, esses são os instrumentos de Deus para o nosso progresso. Há uma relação dialógica aí. Nós precisamos deles, como eles precisam de nós. Então, o trabalho a ser feito, o mais honroso são com estes. E a grande maioria dos habitantes da Terra não procedem dessa forma. Muitos deles se reúnem em concílios familiares, né, em reuniões, para facilitar a retirada desse que ele considera ovelha negra da convivência da família. Alguns, inclusive, que dizem que se dão muito melhor com aqueles estranhos, com os vizinhos, do que com aqueles que são ligados por laços consanguíneos. Olha isso. Precisamos refletir acerca disso. A lei que impera dentro do lar é uma lei de reconciliação. É dentro do lar que nós vamos nos tornar bons ou maus discípulos de Jesus. É dentro do lar que nós começamos a escalada para o mais alto.
E as matérias dadas nessa escola, hein? Eita, matérias difíceis, né? As matérias nessa pequena escola do lar são diferentes daquelas dos currículos das escolas propriamente ditas. Nessas escolas, nós vamos cultivar o intelecto. O colégio do lar aprimora o espírito. Cada um é discípulo e mestre simultaneamente. Dentro do curso familiar, uns aprendem com os outros. Daí a importância das diferenças. Esses instrumentos difíceis, que é o fato gerador da desagregação familiar, pela lei natural de Deus, ele é peça fundamental para o nosso progresso. Parece estranho isso, né? Esse instrumento qual nós taxamos como inimigo, como ovelha negra, ele traz tudo que nós precisamos para avançarmos. É ele que vai mexer nas nossas mazelas. Por isso, devemos ser gratos a esse Espírito. Mas afinal, quem é esse Espírito que tanto me incomoda, que tanto me tira o sossego, que tanto me tira o sono? Quem é esse Espírito? Ele está aí nesse lar, por acaso? Claro que não. Ele está aí, na grande maioria das vezes, como um cobrador que bate à porta. E nós precisamos nos apropriar disso. Porque se nós não nos apropriarmos disso, nada do que estamos falando aqui faz sentido. Nós somos espíritos eternos, já falamos aqui, momentaneamente vivendo a vida eterna aqui, nesse corpo frágil. E durante as nossas andanças pretéritas, passadas, nós estabelecemos relações positivas ou relações negativas. E esses, os quais nós encontramos dentro de casa, nessa condição de desafeto, de inimigo, foi um dos nossos amigos em oportunidades passadas. E hoje nós estamos de dedinho partido, né? Olha que romântico isso. É preciso abraçá-los, né, Letícia? É preciso amá-los. É fácil? Não. Eu não estou falando aqui de algo fácil, e eu sei disso. Eu não estou falando do que li, eu falo do que vivo. Mas é preciso exercitar, é preciso treinar. E o laboratório é a nossa casa. Com aquelas peças, com aqueles tubos de ensaio que lá se encontram, assim como eu. Já falamos que o laboratório do lar aprimora o espírito. Cada um é discípulo e mestre simultaneamente, dentro do curso familiar. E essas matérias, dentro desse ambiente, elas são fáceis de serem aprendidas. Muitos de nós até detemos o conhecimento, até conhecemos essas regras, mas e praticá-las? Não é fácil, mas é possível. Quando nós compreendemos a proposta desse encontro de almas dentro de uma casa. Se nós formos lá no livro O Céu e o Inferno, tem uma lei chamada lei de causa e efeito. Eu os convido a conhecer essa lei. E essa lei, ela preconiza o seguinte: nas nossas andanças, nós cometemos equívocos, temos as nossas dificuldades e voltamos a planetas como esse para reaprender aquilo que não fizemos tão bem assim
em oportunidades passadas. E aqui estamos num planeta que não é mais de provas e expiações. Quem está em provas e expiações somos nós, habitantes desse planeta. O planeta já é de regeneração. Lá nos idos de 1865, se não me falha a memória, o senhor Allan Kardec já dizia: estamos na era da regeneração. Olha que interessante. Mas nós precisamos nos reconciliar com essa lei. E que lei é essa? Lei de causa e efeito. E o que preconiza essa lei? Primeiro, o arrependimento. Eu preciso me arrepender do que fiz. Eu preciso lembrar do que fiz? Não. Mas se estou aqui em provas e expiações, bom sujeito não fui, né? Ou bom espírito não sou, ainda. Todos nós estamos na mesma rede, não há melhores nem piores, estamos na batalha evolutiva. Precisamos uns dos outros, e os outros quais nós precisamos, esses indivíduos os quais nós precisamos, pela misericórdia de Deus, foi colocado do nosso lado e a gente não percebe isso. E aí, quando eu não faço esse trabalho dentro de casa, porque tem muitos que acham que é melhor com o vizinho, mudam de cidade, de país, eu vou encontrar a vida fora. Eu encontro no meu trabalho, no trabalho é muito comum encontrar esses instrumentos que vão exercitar exatamente aquilo que você precisa melhorar, porque não fez o dever de casa. Eu encontro nas minhas relações. Olha, nós assumimos na espiritualidade um projeto para nos regenerarmos. Foi acordado previamente, mas todo projeto ele é passível de ajustes. E aí, quando nós chegamos aqui, esquecemos. Foi nos dado tudo o que necessitamos para esse progresso. Vamos refletir acerca disso. Primeiro, eu preciso me arrepender. Segundo, eu preciso expiar. E isso consiste em passar por essas dificuldades as quais nós passamos todos os dias, começando dentro de casa. Eu preciso sentir o que fiz o outro sentir, para que eu tenha a capacidade de escolher se quero continuar nessa ida e vinda em mundos de provas e expiações, ou em condição de espírito de provas e expiações. Nós precisamos sentir para refletirmos o que de fato estamos construindo para o nosso porvir. E tudo isso começa dentro de casa. Esse aprendizado é fácil? Não é para ninguém, mas vou repetir, é possível. É um treino. E o terceiro passo dessa lei? Eita, lei difícil, né, Letícia? É a reparação. Me parece que é o momento mais delicado nessas inter-relações familiares. Ou fora de casa, quando eu não faço em casa, né? E consiste o que essa reparação? Consiste em dar àquele o qual eu prejudiquei todo o amor quanto mal eu fiz. E todos esses instrumentos estão dentro de casa. Vou repetir, vou bater na mesma tecla. Então eu preciso me arrepender, porque estou num planeta para provar e expiar. Eu preciso provar e expiar. E preciso reparar. É fácil? Não é para ninguém. Repito, é possível. Basta que a gente comece a treinar, a exercitar, né? Todos os dias.
E todos os dias nós temos a oportunidade de passar ou não nesses testes. E por que eles acontecem? Aí vou me reportar a Maria Dolores, quando ela diz que esses são os testes que Deus te envia para saber como é que tu estás nessa escola. É aqui onde começa o nosso processo de autotransformação. E esse é um trabalho pessoal, intransferível. Se o outro não quiser, é problema do outro. Eu preciso. E quando eu começo a fazer esse trabalho de autotransformação moral, tudo à minha volta se transforma. Às vezes a gente acha que está com a pessoa oposta, porque os opostos se atraem, né? Isso é um lei do engano. Os opostos não se atraem. Isso é uma lei da física, das ciências naturais. Quem se atrai são semelhantes. Então, se eu reclamo daquele irmão, daquele companheiro que está do meu lado, que ele é mau, que ele é isso, que ele é aquilo, eu sou exatamente como ele. Vamos pensar sobre isso. Nós atraímos semelhantes. Não é? E por que esse aprendizado é difícil? Me parece que esse segundo parágrafo é o mais difícil. É porque eu quero que o outro faça o que eu quero que ele faça. Eu quero que o outro seja o que eu quero que ele seja. E não vai. A gente passa uma vida inteira de relacionamentos, né, afetivos às vezes, tentando que o outro mude. Não vai mudar. Ninguém muda porque ele quer que ele mude. Ele só vai mudar quando ele tiver consciência de que essa transformação é importante para ele e partir dele. E aqui é outro problema das relações familiares, afetivas. Querer que o outro mude. E eu? O que eu estou fazendo? Muda você para compreender a dificuldade do outro, para aceitar, no mínimo para pensar que um dia nós fomos assim, e hoje nós estamos em posições diferentes, e o meu papel não é da crítica, é de ajudar, de socorro. Mas não. Eu quero ele bem distante. Bem distante. E aqui tem umas definições muito bonitas, interessantes. O que é o lar na Terra? É um instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos. Olha isso aí. Das existências passadas, para a construção do futuro melhor. Quer queira você ou não, nós estamos fadados a essa reconciliação. Vocês imaginam que existem espíritos que nós encontramos dentro de casa, que nós estabelecemos relações, que podem ter levado 400 anos para esse reencontro? Olha isso. Existem espíritos dentro de casa, estou falando agora dos desafetos, né? Porque os amigos não se contam, são atemporais. Existem desafetos dentro da nossa família, esses ligados por laços consanguíneos, que nós podemos levar 400 anos para reencontrá-los, e a gente perde a oportunidade de reconciliação. Não é fácil. Outro conceito que eu achei muito pertinente colocar aí foi esse aí. O lar é o primeiro degrau com que o Todo-Poderoso nos induz a escalar o céu. Outra oportunidade que estamos perdendo, eu me incluo nisso.
Mas tenho me esforçado, né, Inês? Tenho me esforçado. É aqui nessa célula que nós damos os primeiros passos em direção ao mais alto. Outra definição: o lar, na essência, na sua formação, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. E quando nós falamos em academia da alma, eu lembro de um palestrante lá da sala 14, nos lembrou um fato muito interessante. Nós passamos uma existência inteira buscando o exercício, a academia dos músculos, não é? Dos bíceps, não, aqui é tríceps, é? Não sei. E esquecemos dos exercícios da academia da alma. Como é que fica isso? Vamos abrir essa perspectiva de que nós somos espíritos eternos. Sem essa perspectiva de que somos espíritos, nada do que nós estamos fazendo aqui, nessa sala hoje, faz sentido. Nós não somos isso aqui, nós estamos. Nós estamos aqui com a seguinte proposta: de aprender a amar. E outra mais importante do que essa: edificar o reino de Deus em nossos corações. Se nós nos reportarmos a Jesus, todas as suas falas, todas as suas prédicas, todas as suas pregações foram direcionadas para o espírito, não para o corpo físico. O corpo físico serve para nós aqui, nessa breve travessia, como instrumento para pôr em prática o que nós já acertamos lá atrás no nosso projeto reencarnatório. E quando eu demoro na tomada de consciência dessa questão, o que acontece com o corpo físico? Ele adoece. O corpo físico, ele tem a função de dar abrigo ao espírito, para que ele ponha em prática o que ele acordou previamente lá no seu projeto. E os nossos corpos físicos estão adoecendo. Esses órgãos, esses sistemas que fazem parte do nosso corpo, eles só são os condutos para a exteriorização desse adoecimento psíquico, das minhas construções mentais. Logo eu vou deixar esse corpo físico e vou voltar para a minha verdadeira morada, como cheguei aqui, ou melhor, pior, não podemos voltar. Isso é fato, né? Então nós precisamos nos apropriar da importância desses instrumentos e da nossa importância dentro do lar. Todos fazemos parte de um grande corpo. Somos co-criadores, todos, o próximo como eu. Hoje eu estou na condição de chamar o outro de próximo, amanhã talvez o próximo seja eu. É o convite que nós fazemos. Olha as matérias educativas aí. Tem mais, hein? Ele diz que o lar é um pequeno templo onde o respeito mútuo seria o ideal para a continuação desse cantinho. Cantinho onde almas se congregam em provas e se unem para aprender juntas. Aí está. Aquele o qual eu considero inimigo, desafeto, é instrumento da providência divina para o meu aprendizado, assim como eu sou para ele. Há uma troca. Vou repetir. Estamos na mesma rede e a separação dos peixes bons e ruins será feita quando eu chegar aonde? Em casa. Todo o trabalho que eu faço aqui para desenvolver essas virtudes apregoadas nas bem-aventuranças, as recompensas é quando eu voltar para casa.
Tá? E aí estão as matérias. Tolerância. Essa deve ser aprendida a todo instante. Eu tenho que estar sempre preparado para responder a essa matéria. Tolerância. Vai aí uma dica para aqueles conflitos familiares. E aí eu faço uma pergunta e me respondam silenciosamente aí, com seus pensamentos. Quem é o mais corajoso numa dissensão, numa briga, num conflito familiar? É aquele que parte para cima, para o ataque, ou aquele que se recolhe? Silencia. E quando eu falo silenciar, se começar o silêncio físico já está ótimo. Mas se puder fazer o silêncio físico e mental, melhor ainda. Porque é nessa hora, nessa retirada de corpo e espírito dessas dissensões, que eu começo a receber a ajuda dos amigos que estão ali para apaziguar, para nos intuir a resolver essas questões que parecem às vezes impossíveis de serem resolvidas. É um exercício, não é? Paciência, paciência. E aí a paciência, ela é uma companheira inseparável de quem? Da tolerância. Será que nós estamos sendo pacientes? Primeiro com nós mesmos. Qual outra matéria? Humildade. Humildade. Humildade para que possamos aceitar nossa própria falibilidade, sem motivo para criticar, condenar, execrar o próximo. São matérias que eu preciso aprender, que eu preciso buscar uma proficiência para treinar dentro de casa. Não adianta essa matéria ser treinada fora de casa. Eu estou pulando etapas. Se ele está dizendo que a escola do lar é a escola primeira, né, dos espíritos que encarnam nessa terra, tudo começa aqui. Para que eu vá ser um verdadeiro cidadão de bem, do bem para o mundo. Para que eu possa transitar em todos os mundos com essa carteira de habilitação que eu tirei aonde? Aqui, dentro de casa. Renúncia. Renúncia para quê? Renúncia como companheira ideal para aqueles que os sonhos não se concretizam ou não se concretizaram. A quem por motivos kármicos não são merecedores dos seus desejos materiais. E por último, espírito de sacrifício. Deve imperar o espírito de sacrifício dentro dessa escola do lar. Um ajudando o outro. É uma questão de exercitar. E posso garantir-lhes que não existe alegria e satisfação maior quando você se reconcilia com um desses irmãos, ligado por laços consanguíneos. Não existe alegria maior no céu do que essa reconciliação, porque você cumpriu com o teu projeto, com a tua promessa. É fácil? É fácil isso aí? Não é. Mas nós temos auxílio, nós temos ajuda para todo esse trabalho. O problema é que nós não pedimos. E aí vai um outro... Eu posso falar conselho? Nós, como espíritos em provas e expiações nesse planeta,
trazemos do nosso lado um espírito superior, não é qualquer espírito, e todos nós aqui já ouvimos falar desse espírito. Quem é ele? Nosso anjo da guarda. Olha o nosso privilégio. Olha o que Deus está fazendo conosco, fez conosco. Colocou do nosso lado um espírito superior. Você precisa criar uma relação de intimidade com esse espírito, para pedir as coisas para ele, nos momentos de dificuldades. E por que eu tenho que pedir? Por que ele não faz sem que eu peça? Muito simples. Os espíritos superiores, os bons espíritos, eles precisam da nossa autorização para agir nas nossas dificuldades, para nos auxiliar. Por que isso? Porque eles nos respeitam. Eles respeitam a nossa vontade, diferente de outros que não têm nenhum escrúpulo em fazer verdadeiros ninhos nos teus pensamentos. E aí nós voltamos lá no Evangelho de Jesus, quando ele diz: pede e obtereis, bate e a porta abrir-se-vos-ás. Isso é fato, isso é ciência. Então, quando nós começamos a perceber a influência desses amigos infelizes, eu não falo espíritos maus, porque não existem espíritos maus, existem espíritos ignorantes. Os bons, quando eu peço, eles nos auxiliam. Isso é ciência. Enfim, são muitas as matérias que precisam estudar nesse pequeno colégio, nessa escola. Sempre umas dependentes umas das outras. Um lar onde se reúnem esses sentimentos, por mais pobre e humilde que seja, é um santuário divino, onde existe alegria, porque existe compreensão. Essa é a proposta, esse é o convite. Vamos pedir a Deus que nos auxilie nessa retomada, que possamos sair daqui com isso aí, né? A semente foi plantada, agora é tarde, é uma questão de tempo ela dar bons frutos. Que Deus nos ajude nesse projeto e que possamos sair daqui um pouquinho mais tranquilos do que quando aqui chegamos. Obrigado.